Olá, eu sou a professora Daniele Reis, eu sou professora da pós-graduação aqui da ESO Educacional, especificamente das pós-graduações de Direito e Processo Civil, já que minha especialidade está voltada a isso. Eu já leciono há mais de 11 anos Direito e Processo Civil. Eu sou advogada também há quase 20 anos, então a minha expertise é nesta área e nesta pós-graduação específica. Eu leciono várias aulas, seja de obrigações, de fatos jurídicos, de direitos reais, de responsabilidade civil e família e sucessões, que são áreas todas que, além de lecionar, como eu já disse, eu também advogo. E hoje nós estamos aqui neste curso Como Ficar Rico na Advocacia, justamente para que eu divida um pouco da minha experiência com você e te ajude. Esse é o grande objetivo meu e de todos que compõem aqui a pós da ESO, de que você também consiga isso. Afinal de contas, todos nós, sem hipocrisia nenhuma aqui, quando ingressamos no curso de graduação de Direito, uma das coisas que a gente almeja são os ganhos financeiros. É lógico que todos somos imbuídos aí de uma empatia para com o próximo, né? De ajudar, de fazer justiça. Todos temos no nosso âmago aqui esta vontade, este propósito, esta missão. Mas, em contrapartida, é o nosso ganha-pão, né? É o nosso... Nós temos que ter em mente, inclusive, que isso é uma empresa, né? E por ser uma empresa, nós temos que ter lucro. E lógico que nós almejamos bons lucros. Às vezes, alguns almejam o suficiente para se manter, outros almejam um pouco mais para ter um luxo ou outro, e outros querem grandes luxos, né? Então, você tem que ver onde você se encaixa e traçar aí as suas metas e ir cumprindo estas metas pouco a pouco para chegar onde você deseja. E este é o nosso intuito aqui. Certamente você já deve ter assistido outras aulas neste curso aqui de advocacia para quem pretende ficar rico, né, como foi nomeado. E hoje nós vamos falar de marketing jurídico. Sim, porque o marketing jurídico é uma coisa que tem muita gente falando, que nós estamos vendo muita movimentação acerca disso, e é sempre importante tratarmos, lembrarmos. Porque a gente vem de uma advocacia tradicional, onde marketing não combina com o mundo jurídico, não combina com a advocacia, né? Tradicionalmente é assim. Eu fui criada assim, talvez você também. Só que hoje as mídias sociais tomam conta das nossas vidas, né? E portanto não tem como a gente não estudar, não entender o marketing jurídico. Porque você pode, às vezes, fazer uma postagem simples, boba nas suas redes sociais, escrever alguma coisa relacionada à sua advocacia, ao seu dia a dia, que, por exemplo, seja proibido. E isso não te ajudar, pelo contrário, vir atrapalhar toda a gestão do seu escritório, todo o bom desenvolvimento que você espere e almeja para o seu escritório, né? E mais ainda, você pode estar deixando de fazer coisas que são permitidas pela lei e que podem alavancar os seus negócios, que podem alavancar aí a sua advocacia, fazendo com que você tenha mais e melhores ganhos financeiros, né? Bom, eu te convido a conhecer aí todas as pós-graduações da ESO, até porque este é um dos caminhos muito importantes para o seu crescimento acadêmico, profissional, técnico e também financeiro. Então é importante que você se especialize, que você
Tem aí um grupo de estudo com seus colegas, com seus professores, ouça aí dos seus professores casos práticos que vão impactar aí na sua vida, participe das aulas ativamente, porque isso vai fazer com que chegue até você o seu crescimento profissional, não tenho dúvidas, tá? Eu leciono na pós de Direito e Processo Civil, como eu mencionei no início, mas não só nessa pós, eu leciono também na pós de Direito Imobiliário, afinal de contas, Direito Imobiliário tem muito de Direito Civil, que é a minha especialidade, e outras pós-graduações também tem aula de Direito Civil, onde em algumas delas eu leciono exemplos da pós de Previdenciário, tá? Para iniciar, então, eu quero lembrar você que a OAB está muito preocupada com todo esse impacto da internet, das redes sociais e outras formas de comunicação entre o advogado e o cliente. Está mais preocupada do que nunca com a captação de clientela. Então, ela regulou o marketing jurídico, especialmente o marketing digital jurídico, para que nós tenhamos possibilidade de divulgar nosso trabalho, coisa que antes era muito difícil, né? Mas também sem deixar de lado as regras éticas da nossa instituição. E você deve conhecer este regramento, ok? Eu disponibilizei para você um material, um mapa mental, tá? Que com certeza vai te dar um direcionamento também, vai te trazer lembranças do que nós vamos tratar aqui, mas eu não vou compartilhar tela, até para a gente otimizar mais o nosso tempo, ok? Bom, o marketing jurídico, ele é uma estratégia de posicionamento, a gente precisa pensar nisso, tá? Eu preciso, para o bom desenvolvimento dos meus negócios, seja ele qual for, e com o direito não é diferente, com a sua advocacia não tem que ser diferente, eu preciso ter estratégia para chegar do ponto A ao ponto B, não é assim que a gente aprende? E aqui, então, é a mesma coisa. E as estratégias, elas giram em torno do nosso posicionamento para a sociedade. E onde a sociedade está hoje em dia? No digital. A sociedade prefere hoje ter um atendimento online a um atendimento presencial. Especialmente de quando começou a pandemia para cá, isso cresceu vertiginosamente, você sabe, você já pode ter lido inúmeras matérias. Se você entrar aí no meu Instagram, que eu te convido também a participar, doutora Daniele Reis no Instagram, eu tenho muito conteúdo disso, eu fiz lives, eu fiz cursos, falando muito de gestão de escritório, de advocacia digital, porque esta não é nem o futuro, é a atualidade. E ou nós estamos inseridos para vermos esta curva de crescimento se efetivar, ou a gente vai ficar para trás. Esta é a mentalidade que nós temos que ter, sim. E para isso, como para tudo em gestão de negócios, nós precisamos de estratégias. E a estratégia utilizada na advocacia é a de posicionamento, de autoridade, de conteúdo. Então nós não temos que ter medo de entregar conteúdo, de dividir as nossas experiências. Às vezes aquilo que você acha bobo, tô fazendo aqui uma ação de alimentos, vou postar isso, ai que bobagem, todo mundo fica postando tudo. Sim, gente, você não posta, você não aparece, você não se posiciona enquanto o outro posta. Se o cliente está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn, está nos blogs jurídicos, está no YouTube e você não está em nenhuma dessas plataformas, ele contrata o outro e não você. Mas tudo bem, professor, o que você está falando é bobagem,
porque desde que o mundo é mundo, a advocacia ela é desenvolvida no boca a boca, na indicação. Sim, a indicação ainda é muito importante. Só que saiba que grande parte da indicação, ela também advém da internet. É você se posicionando na internet que alguém vai falar assim, olha, siga aquele advogado lá, veja o vídeo dele. Ó, fulano, você tá com um caso assim assado, aí assiste o vídeo lá daquele advogado, né? Essa semana saiu uma notícia de que os condomínios, eles vão ser agora multados se eles não preservarem a vida da mulher que sofre violência doméstica, ou seja, a mulher foi agredida de alguma forma, tem um BO contra ela, em favor dela, contra o agressor, com medidas protetivas, e muitos condomínios falam assim, não tenho como não deixar ele entrar no condomínio porque ele é dono do apartamento. Como não? A medida protetiva. O condomínio é sim responsável. Eu tenho uma cliente desta semana agora que o rapaz estava incomodado, o ex-incomodado, que ele ia na casa dela lavar roupa e ele estava extremamente incomodado com a situação dela trancar o quarto dela. E ela, mesmo com medida protetiva, deixou ele entrar na casa para lavar roupa, com dó ainda dele. Mas ela trancava o quarto dela e ele incomodado, quase agrediu ela novamente por causa disso. O que ela fez? Trocou a fechadura, porque ele ainda assim arrombava a porta e entrava para fuçar nas coisas dela. Trocou a fechadura. Quando ele foi no dia seguinte que ela tinha trocado a fechadura, ele ficou tão nervoso que ele destruiu todo o apartamento e arrancou a porta do quarto dela e levou embora. Como quem disse, não fecha mais o seu quarto. Qual é a segurança que essa mulher tem? Aí ela fala para o condomínio e para o síndico, né, representando o condomínio, para a portaria, enfim, não deixa, por favor, ele entrar. Eu não tenho o que fazer, ele é dono do apartamento. Como assim? Na hora que eu vi essa notícia, eu printei e mandei para ela. Eu falei, olha aqui, ó, mostra para o seu condomínio, né? Porque isso precisa sim mudar. E por que eu estou falando disso? Porque essa mulher, por exemplo, ela foi uma indicação advinda de vídeos meus postados na internet. Muitas e muitas pessoas que veem vídeos meus, lives, posts no Instagram, me procuram. E eu não preciso fazer propaganda dizendo, olha, estou fazendo, por exemplo, aqui a ação de alimentos, eu sou especialista, eu sou isso, eu não preciso, nem posso, porque isso é uma das coisas que a gente vai ver, são limitações. Mas entregar conteúdo eu posso. E aí eu me posicionando na internet, eu tendo uma estratégia de posicionamento para executar bem esse marketing jurídico digital, né? Eu consigo captar clientes licitamente. Então a melhor forma de dizer é conquistar clientes, e é isso um dos pontos que a OAB se debruçou no último provimento que trata sobre marketing jurídico. Ela quis diferenciar o que é conquistar clientes e captar clientes. Captar clientes é essa forma, olha, venha fazer, temos no nosso escritório especialistas e tal, somos os melhores, olha aqui, sentenças de procedência, de ações desse tipo. Isso é captação de cliente, que inclusive pode ser uma forma enganosa, a gente não sabe, não tem como fiscalizar, então não pode. É o mais justo, é o mais correto. Assim como, já vou tocar num ponto importante aqui, de polêmica, não pode ostentar. Ah, mas e a liberdade do sujeito, ele ostenta o que ele quer, se ele conseguiu o carrão com banco de couro caramelo, com o suor dele da advocacia, ele pode sim mostrar. Tá, ele pode mostrar eventualmente, mas ele... Quantas e quantas propagandas eu já vi assim, publicidades, né? Que eu já vi assim, do cara lá com o carrão conversível, né? Seja a marca que for, que eu não sou ligada nessas coisas.
mas justamente para chamar atenção. Isso demonstra um poder, isso demonstra que olha o que eu conquistei. Olha que, por mais que seja efetivamente conquistado, a pessoa do outro lado ela não tem como saber. Ela não sabe se você alugou o carrão só para parecer que você é o bonzão e enganar os clientes e captar clientes indevidamente, né? Como infelizmente tem os que sujam o nome da nossa classe, e aí a gente tem que sofrer esse tipo de limitação, ou se é verídico. Então isso não impede que você esteja no seu escritório bem montado, bem equipado e você tire uma foto, você faça uma gravação, não é isso. Agora, o que você não pode dizer, nossa, o meu escritório no melhor condomínio, com o melhor equipamento, olha, tudo é Mac, que tudo tem necessidade, tantos metros quadrados, livraria de 6 metros de altura, né? Biblioteca, desculpa, de 6 metros de altura. Não tem necessidade disso. Não tem. Porque por mais que seja conquistado, essa não é a melhor forma de você conquistar os seus clientes. Você tem que conquistar os seus clientes pela sua técnica e não pelo seu poder aquisitivo. Muitas vezes a pessoa tem o mega escritório, o mega carrão, casão, piscina, tal, porque ele herdou de alguém. Porque a gente sabe que se herda também escritório, assim como se herda a casona com piscina, com borda infinita. Assim como pode ter as viagens sendo pagas por outras pessoas. Ai, foi viajar para a Suíça, olha que lindo, foi para não sei aonde. Então tudo isso, a ostentação, tem que se tomar muito cuidado, porque isso não é permitido pela OAB. Ok? Gostemos ou não, esta não vai ser a forma que vai te trazer uma ascensão jurídica e também uma ascensão financeira duradoura. Não vai. Então vamos por outros meios. Se especialize, foque em grupos de estudos, siga pessoas que falem sempre do direito, tenha mentores, né? Contrate aí mentores para sua advocacia. Desenvolva a gestão do seu escritório, porque dentro da gestão está inclusive o marketing. Seja o jurídico, seja o digital ou não, mas está o marketing, tá? Porque é isso que vai trazer a sua ascensão, tá? E se a sua advocacia é o seu negócio, se conquistar é diferente de captar clientes, eu preciso saber então o que é permitido e o que não é. Tá? E o que é permitido, portanto, é a publicidade informativa. É permitido aquele advogado, aquela advogada que educa o teu público. Se você abrir o meu Instagram agora, você vai ver lá que eu tô falando, por exemplo, deixa eu tentar lembrar de posts dessa semana, porque todo dia eu publico, tá? Isso é uma estratégia minha de posicionamento. Se você falar, não tem condição de fazer isso todos os dias, você não faz. Então depois eu vou dar algumas dicas aqui para você. Tá? Mas tem lá, por exemplo, você sabia que se o cônjuge ou companheiro falece, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele pode ficar morando no imóvel até o final da sua vida? Sei lá, mais ou menos assim. E aí, se eventualmente alguém está passando pelo meu feed, está numa situação dessa, conhece alguém, ele compartilha com a pessoa. Ou ele está numa situação dessa, ele vai ler, vai chamar atenção. Eu estou educando, eu estou falando, olha, é possível acontecer com você. Você que tem aí, por exemplo, a sua madrasta, seu pai morreu, tem a sua madrasta, sabia que ela pode ficar no imóvel? Isso é o direito real de habitação, por exemplo. Tá? E explico, né, todos os nuances desse direito. Tá? Você sabe qual é o melhor regime de bens para o seu casamento? E aí eu falo dos regimes de bens, tá? Então, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo e que são tão bobas às vezes, mas que faz toda a diferença para quem está lá do outro lado. Quem está lá do outro lado fala assim, nossa, que bacana, ele ou ela está explicando, coisa que muitas vezes a gente precisa pagar a consulta, né?
Então, que hoje em dia a gente tem que entregar assim de graça, mas quando alguém quer um atendimento específico, não deixe nunca de cobrar a consulta, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que mais? Fazer artigos relevantes, publicar em blogs jurídicos ou criar o seu próprio blog, ter o seu site, né? Desenvolver, por exemplo, o seu negócio com o Google Ads, que é o ADS, como chamam alguns, mas eu conheço como Google Ads, de vários cursos de marketing que eu fiz. O Google Ads é aquele que você faz os anúncios, e aí você tem que conhecer, saber bem como você faz esses anúncios jurídicos, justamente para não usar verbos, expressões que tragam essa conotação de captação de clientes, tá? Então é um anúncio de, olha, aqui temos advogados especializados em tal coisa, endereço tal, e você pode pagar para isso, para que o seu anúncio esteja bem posicionado, paga mais, paga menos, enfim, pode delimitar a sua atuação. Olha, eu só quero pessoas que estejam interessadas em advogados para inventário em Jundiaí. Então é só lá, tá? E assim por diante, tá? Fazer aí um posicionamento também, eu já disse do site, mas desenvolver o Google Meu Negócio. Você precisa estar cadastrado no Google Meu Negócio. Você não está, né? Você precisa ter um LinkedIn, onde você de vez em quando você fomenta aí as suas conexões, tá? Para o advogado, o LinkedIn é muito importante, ok? Especialmente se você quer fazer contatos com outras empresas. Se você quer fazer contatos com pessoas físicas, pessoas naturais, você vai estar mais presente em Facebook, YouTube, Instagram. Mas se você quer contatos, pessoas jurídicas, especialmente LinkedIn, tá? E os blogs jurídicos, ok? Então, o uso das redes sociais totalmente permitido, tá? Sem essa tentativa de captação de clientela. O artigo 39 do Código de Ética, ele define esse caráter moderado de atuação, com discrição, com sobriedade, tá? E aí, nós chegamos no provimento 205 de 2021, que foi publicado em 21/6/2021, e teve uma vacatio legis de 30 dias, portanto está plenamente em vigor. E por isso que nós tivemos alguns acontecimentos aí na internet, que alguns desavisados, né, as pessoas não estavam acompanhando essas mudanças, e aí teve um post aí de uma advogada bem extravagante, e que gerou uma certa discussão sobre a ostentação, e vieram muitas pessoas se manifestando, você é a favor, você é contra, não tem o a favor ou contra, é regra da nossa instituição, tem um fundamento por isso, para isso, por trás de todo esse instituto, teve um estudo sobre toda essa evolução dos meios sociais, das redes sociais, das mídias virtuais. Então, né, nós temos que acatar, ok? E temos que conhecer para utilizar bem, como eu disse no início. Bom, eu vou fazer uma pausa por aqui, tá? E eu volto com você para falarmos mais desse provimento, um provimento que já no seu artigo 2º já traz aí conceitos de marketing jurídico, de marketing de conteúdo, do que é publicidade, publicidade profissional, enfim, tá? O que é publicidade ativa, o que é publicidade passiva, que é extremamente interessante esse conceito que foi criado pela OAB, não tem isso no mundo do marketing, tá? Isso foi criado pela OAB para o advogado entender melhor o que é uma coisa, o que é outra, o que ele pode fazer, tá? E há alguns atos que são permitidos ou não, e aí eu quero te dar algumas dicas de como você pode, então, fomentar a sua advocacia para esse crescimento aí profissional e, consequentemente, financeiro. Um abraço e até já! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara aqui da ESO Educacional e hoje eu vim deixar uns recadinhos para vocês. Vale lembrar que esse curso ele é totalmente patrocinado pela ESO Educacional. Você que está assistindo esse curso pelo YouTube, eu aconselho você a entrar na nossa plataforma, a descrição está aqui embaixo do vídeo. Entre na nossa plataforma, se cadastre no curso para você conseguir emitir um certificado. Você
que ainda não é o nosso aluno, se cadastre, assine o newsletter da gente para você receber todos os nossos e-mails com todos os eventos que nós temos. Vale lembrar também que na nossa plataforma nós temos o canal de correspondente jurídico gratuitamente para você se inscrever. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar aqui o QR Code acima, é só colocar o celular na tela que vai direto para o meu WhatsApp. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Lembrando que você que não é aluno da pós-graduação, você que não é aluno dos nossos cursos, fiquem à vontade. Nós temos diversos cursos de graça e pós-graduação num preço totalmente acessível. Você que está assistindo, curta, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu espero vocês! Olá, estou de volta no bloco 2 dessa aula sobre marketing jurídico, que vai com certeza te ajudar a alcançar aí o crescimento profissional e financeiro que você deseja, que cumpra essa promessa do nosso curso de como ficar rico na advocacia. É uma das formas que você precisa melhor desenvolver certamente na sua advocacia. Se você não começar agora, né, a pensar nisso e colocar efetivamente mão na massa, porque faz parte daquelas metas que eu disse no início, né? Não adianta também eu quero só fazer um parênteses aqui. Nós no direito, nós gostamos invariavelmente de estudar bastante, né? E nós corremos um grande risco de sermos eternos estudadores, aprendedores, né? E não colocarmos a mão na massa. Então a gente coloca a mão na massa assim. Apareceu a causa, a gente estuda, a gente desenvolve, a gente defende o cliente, ok. Mas pensar no nosso negócio em si é minoria. E isso precisa ser revertido urgente, porque cada vez mais nós temos um número maior de advogados, de pessoas atuando, né? De cursos jurídicos, enfim. Então, é extremamente importante que a gente trace essas metas, a gente coloque pontos. Então, qual que é o primeiro passo? É estudar? Perfeito, você está aqui estudando, você está fazendo curso, você está se desenvolvendo. Mas qual que é o próximo passo? É colocar a mão na massa. Então, eu assisti hoje o curso de marketing jurídico. O que eu vou fazer? A professora deu a dica de abrir o meu Instagram. Perfeito, eu vou abrir meu Instagram. Já tenho o Instagram. De fazer um post. Faz um post hoje. Tá, eu vou fazer o post. Então, coloca a mão na massa de verdade com as dicas que a gente dá aqui. Vocês vão assistir uma aula sobre honorários com o professor Júlio, se eu não me engano. Coloca a mão na massa. Cria lá, não sei exatamente quais são as dicas que o professor vai dar para você, quais são os insights aí que você vai pegar, mas vamos supor, cria o seu contratinho bem fechadinho, né? Cria a sua tabela específica. Isso é uma dica extremamente irrelevante. Cria a sua tabela específica de honorários. Não cobre menos do que a OAB determina. Então começa a praticar isso. Não atenda ninguém de graça. Começa a praticar isso imediatamente, né? Isso é necessário para esse crescimento, senão não adianta. Depois não adianta falar assim, eu assisti o curso, não deu certo, mas você colocou em prática? Perfeito? Então eu quero ver você colocando em prática, quem sabe até assistindo aí as nossas aulas nas pós-graduações de Direito Civil, de Processo Civil, ou se sua área é penal, previdenciário, né? Aqui na ESO a gente tem pós de várias áreas que com certeza você pode bem se desenvolver. Então vamos lá. Eu parei o primeiro bloco falando para você sobre a entrada em vigor do provimento 205 de 2021 desde julho de 2021, né? E muita gente desconhecia uma das regras básicas, que é a não ostentação, até surgir aí uma advogada de topzinho e beca se mostrando nas redes sociais, né? Até surgir os advogados com os carrões, com os escritórios mega blaster, que já faziam essa ostentação, se opondo a isso, e assim por diante. Então, será que é certo? Será que não é? Este não é o foco aqui da discussão. O que é o foco é você entender o que pode e o que não pode, e dentro do que pode, o que você pode utilizar para crescer. Deixa quem tem tempo de sobra, então, né, ficar discutindo coisas que não vão adiantar tanto, né?
Vamos focar no que pode, o que você pode fazer então para crescer. Então, lá no artigo 2º eu falei, a OAB ela traz o conceito do que é marketing jurídico, que são justamente essas a utilização de estratégias planejadas, tá? E ela também traz o conceito do que é marketing de conteúdo jurídico. Então, é justamente aquela criação e divulgação de conteúdos jurídicos, é a entrega de material, é a educação que eu disse a vocês necessária que o advogado vai fazer para o seu público, tá? Não é o número de seguidores que vai ditar a regra sobre ele fechar um contrato ou ser contratado por uma grande empresa ou vender um curso, não é isso, tá? É o seu posicionamento, a clareza de informação, porque isso já é um ponto bastante interessante. Evite o juridiquês. Se você é extremamente formal, tenta revisar um pouco a sua forma, a sua fala, porque nós precisamos trazer para perto de nós as pessoas que a gente pretende atingir. E falando, por exemplo, em latim, a gente não vai atrair o nosso cliente, né? O pretenso cliente, por exemplo, ok? Fala o que é publicidade profissional, tá? E foca na importância de fazer essa publicidade, que é justamente os meios de tornar público aí, este conteúdo jurídico, né? De fazer isso dentro das normas éticas, tá? Fala o que é publicidade de conteúdo jurídico e aí chega na publicidade ativa e passiva. Publicidade ativa é a divulgação que você pode fazer para atingir um número indeterminado de pessoas que buscou lá a sua informação, uma determinada informação, então pode chegar até ele, tá? Já a passiva, ela atinge só aquele público certo. Então, por exemplo, o que é ativa? Ativa é quando eu disse para você que eu posto lá no meu Instagram, eu tô falando lá do direito real de habitação. Qualquer pessoa vai ver. Tá chegando a um número indeterminado de pessoas. Agora, passiva é quando eu pego essa minha publicação e eu falo, nossa, ficou tão bom esse conteúdo meu, eu vou impulsionar. Eu vou pagar para divulgar para um número X de pessoas. Eu vou delimitar quem são as pessoas. Por exemplo, se eu estou falando de direito real de habitação, e isso pode acabar atingindo muito mais as mulheres do que os homens, eu posso divulgar somente para as mulheres, de uma faixa etária específica, tá? Então, a gente tem gerenciadores, seja no Facebook para anúncios, que faz anúncio do Instagram também, seja no Google, para fazer esse tipo de trabalho. Se você tiver algum interesse, qualquer coisa me procure, porque eu tenho um curso específico de advocacia digital, onde você pode se desenvolver bem e aprender estas ferramentas do marketing jurídico, ok? Captação de clientela. Para fins deste provimento, é a utilização de mecanismos de marketing que de forma ativa, independentemente do resultado obtido, se destinam a angariar clientes para indução à contratação dos serviços ou estímulo do litígio, sem prejuízo do estabelecido no Código de Ética e regramentos próprios. Então, veja, eu estou estimulando a briga, o litígio, a lide, porque, lógico, se eu estimulo, é mais uma ação. Se é mais uma ação, eu posso ganhar. E se eu me faço aparecer de qualquer forma, sem observar os regramentos éticos, mesmo que contrarie, portanto, os regramentos éticos, mas eu conquiste clientes, eu capte clientes, tá ótimo. Então, isso é captação de clientela, é quando você não observa as regras, tá? Então, não é o nosso foco, eu tenho certeza que todos que estão aqui vendo não fazem isso, não vão fazer, pelo menos não sob a nossa... sob o nosso incentivo, muito pelo contrário, hein, gente? Então, eu nunca fui incentivadora disso, muito menos agora. Tudo que a gente incentiva vocês são dentro dos parâmetros corretos, né?
para que a gente não tenha problema com ninguém e a gente só venha de fato a crescer, tá? Bom, no artigo 4º, ele vem trazer mais a fundo o que é essa publicidade ativa e passiva, e ele fala num anexo único desse provimento 205 de 21, ele fala justamente da operacionalização do Google Ads, tá? Na advocacia. Então, você pode criar palavras-chave específicas. Quais são as palavras-chave que a pessoa vai digitar lá na busca do Google e de repente vai direcionar para o seu anúncio, tá? Tem muita gente que investe bastante no Google Ads e tem um retorno expressivo. Ele não é imediato, tá? Não é pus a publicidade, lancei o Google Ads hoje, amanhã já tá chovendo de telefonemas, de contatos. Não é bem assim. Tá? Demora um pouquinho e também depende de quanto você está investindo para você aparecer nas primeiras posições ou não. Mas é muito possível um bom retorno, ok? Bom, eu quero falar de alguns pontos específicos com vocês, senão a gente voa aqui e vai tratar o provimento inteirinho e não é esse bem o objetivo. Deixa eu falar uma coisa com vocês com relação a premiações. Isso está mais lá na frente, no artigo 5º, onde a OAB destaca que, óbvio que não vai ser proibido você receber aí prêmios, honrarias, nem aparecer aí em rankings, né, de posicionamentos, óbvio, positivamente. Não é proibido, mas tem que ser uma forma clara. Então, se eu falar aqui, se eu fizer uma publicação e falar, olha, ganhei um troféu de melhor advogada da minha cidade. Quais foram os parâmetros disso? Quem que promoveu isso? Então, eu tenho que colocar. Quem promoveu? Como foi a votação? Como foi? Como aconteceu? Por quê? Porque tem muita gente que vende, talvez você já tenha recebido, eu já recebi, né? Olha, você foi indicada como um escritório de tal da atualidade, seu escritório foi indicado, é mesmo? Quem indicou? Não tem resposta. Entre em contato que a gente vai te passar, ou seja, o que é? É vender, eles estão vendendo um certificado, um troféu, sei lá o que, para você depois postar, né? Para você colocar no seu escritório como se você fosse ótimo e não tem lisura nenhuma, não tem transparência nenhuma, não tem indicação séria nenhuma. Tá? Então é óbvio que você pode ser indicado, receber troféu, ser o melhor do Brasil, óbvio. Mas que isso seja feito dentro de um certame claro, ok? Que mais? No artigo 6 vem falar justamente da ostentação de bens, né? Promessas de resultados também tem isso. Prometer ganho de causa é antiético. Desde que eu fazia faculdade eu tenho isso na minha mente e eu repito isso para os meus alunos, acho que em quase todas as aulas que eu dou. Aquele que promete ganho de causa para o cliente é antiético, porque a nossa obrigação enquanto advogados ela é de meio e não de resultado. O que passa na sua cabeça, na cabeça do juiz ou do colegiado, pode ser classificações, vertentes diversas no direito, porque muito no direito depende, né? Muitos assuntos no direito depende da visão, depende do posicionamento. Então, quando eu falo para o cliente, não, vem, fecha contrato comigo, que é certeza que você vai ganhar, é antiético. Eu não posso garantir isso para o cliente, não posso, tá? Por mais que eu veja uma grande viabilidade na ação, por mais que eu vislumbre mesmo que tem chances grandes e reais de ganho, eu não posso falar isso para o cliente, tá? Então, nem fazer promessas. E aí também tem as promessas de resultados, cuidados com os cursos aí jurídicos que falam assim: venha aprender como ganhar 100 mil por mês. Gente, logo no início da carreira. Gente, tem quem ganha 100 mil por mês? Tem. Mas logo no início da carreira? Será?
Então, gente, cuidado, porque isso também é vedado pela OAB. Aqui nesse artigo 6, ele quer tratar não só das causas, mas também daqueles advogados que oferecem cursos jurídicos, promessas de ganhos que não tem como se aferir, tá? Então, lembra, isso vem muito de encontro ao que eu falei aqui no início. O nome desse curso é Como Ficar Rico na Advocacia. Perfeito. Mas ninguém aqui tá falando, olha, você vai ganhar 5 mil por mês ou 500 mil por mês. Ninguém aqui tá falando. E, aliás, eu disse a vocês que se vocês não colocarem as metas e não trilharem esse caminho, pondo a mão na massa efetivamente, não vai funcionar para ninguém. É óbvio. É muito óbvio, né? Então, esse negócio de como ganhar 100 mil por mês logo no início da advocacia, gente, cuidado, né? Inclusive é vedado, tá? Então, vedado a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão. Eu posso ser, sei lá, modelo. E aí, por isso que eu tenho tudo que eu tenho. E aí, agora eu desfilo com um carrão, dizendo para todo mundo, venha para a minha advocacia. Gente, não importa se veio da profissão ou não. Não importa, a OAB não quer investigar de onde veio os seus bens, ela só não quer que você utilize esses bens para tentar captar cliente, tá? Uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, qualquer publicidade fica vedada, promessa de resultados e a utilização de casos concretos para atuação profissional. Sabe aquilo que eu falei assim, de falar assim, olha, mais uma ação procedente de alimentos. O que isso dá a entender para quem tá vendo? Fala, nossa, ela é ótima, hein? E eu tô precisando de uma advogada. Pronto. De repente nem é verídico. E mesmo que seja, não é essa a forma. Eu conquisto esse cliente que tá precisando de advogado para alimentos, explicando para ele o que é o alimentos, o que ele pode fazer, se ele pode rever, se ele pode executar, o que... Enfim, não assim, falando, olha, mais uma procedente. Ok? Então, cuidado com isso. Comercializar cursos, mentorias, infoprodutos jurídicos destinados a advogados, operadores do direito em geral. A gente tem que tomar muito cuidado com essa oferta também. E com a criação de uma imagem irreal do que é a profissão. Tá? Isso está lá no artigo 6º, tem a ver com a ostentação que eu disse a vocês. Né, com essa imagem de que todo mundo acha que fez direito e ficou rico. Não é assim. Não é assim. O que a gente está fazendo aqui com esse curso é te indicar alternativas, caminhos para que você cresça mais, melhor, né? Mas aquela imagem que as pessoas entram lá no primeiro semestre da faculdade, no primeiro ano da faculdade, a gente tem que tomar cuidado de, às vezes, sair da faculdade e comprar cursos jurídicos com ofertas mirabolantes que são irreais, tá? Cuidado com isso. Até, gente, é uma questão muito lógica, né? Se nós dissermos que nós temos milhões de advogados, né, praticamente cerca de um advogado a cada 100 habitantes, uma coisa assim, no último estudo que eu vi. 100 e poucos habitantes, 150 habitantes, uma coisa assim. Imagina então, né? Se tá fácil para todo mundo. Não tá, mas vai do seu empenho. Porque de 5 advogados, vamos para um grupo pequeno de 5, um se empenha, um vai estudar gestão, um vai desenvolver marketing jurídico, um vai aplicar o que ele aprende de verdade dos mentores, professores da pós-graduação. Os outros aprendem e guardam. Aprendi, deixa lá. Então é a tua oportunidade de você sair na frente, sim, ok? Mas não é um mar de rosas. Saí na frente, já esse mês já tô ganhando 100 mil. Meu primeiro mês na advocacia, gente. Irreal, né? O artigo 7º também vem falar de divulgação de conteúdos, tá?
E aí vem falar também de uso de ferramentas digitais como chatbots, WhatsApp e outros. Chatbot é aquele que você entra, por exemplo, no site do advogado e vem lá, posso te ajudar? Sabe? Como se você fosse falar em tempo real com o advogado. Tem que ficar claro para o cliente de que ele está falando com uma máquina. É isso que a OAB vem dizer, para não enganar a pessoa, tá? Então, você pode usar o chatbot? Pode, tá? Mas não pode enganar, tem que deixar muito claro. Usar o WhatsApp, gente, o WhatsApp é fantástico, isso agiliza a comunicação com o nosso cliente, fideliza o nosso cliente. Você pode criar listas de transmissões, lógico, desde que autorizadas por eles, para você mandar periodicamente informativo, seja do processo, seja de atualizações jurídicas. Isso faz com que você vá estreitando essa relação com o seu cliente. É extremamente viável e importante. Façam isso. Isso já é uma liçãozinha aí para vocês. Crie ali as suas listinhas, né? Se você não sabe fazer isso, no meu curso eu também ensino a mexer em cada uma dessas ferramentas. Qualquer coisa depois vocês me chamam lá no e-mail, enfim, que vocês tenham aí meu, que eu vou te indicar a melhor forma, tá? De fazer. Outra coisa, fazer lives, palestras, cursos, artigos. Eu comentei dos artigos em blogs, né? Tudo isso é permitido. E lá no provimento, eles falam que eles estão percebendo cada vez mais a presença do advogado ou do escritório de advocacia nas redes sociais, o que é plenamente permitido, desde que o conteúdo respeite aí as normas do Código de Ética. E a mesma coisa vale para as lives, para vídeos no YouTube, onde quer que seja, tá? E é este marketing de conteúdo com esse caráter técnico, informativo, sem a divulgação de resultados concretos, enfim, que vai conquistar os seus clientes. E isso é plenamente permitido, tá? Então, mais um exercício. Se você não tem o seu Instagram, abra o seu Instagram. Comece a postar suas atividades. Pode ser, você está sentado fazendo uma petição, posta uma fotinho sua, uma fotinho do que você está fazendo, fala, olha, montando mais uma ação, me preparando para atender mais um cliente, indo para um curso, estudando com fulano. Marque seus professores, mentores, colegas, autores, quem você admirar, porque aí ele reposta e as pessoas vão te conhecendo também. Olha só como a rede é de aliança. A gente fala assim, não vou marcar o professor, não vou marcar o mentor, não vou, o problema dele. Tem esses egos. Eu já ouvi gente falar assim, né? De eu falar em live, gente, me marca, tira um print, me marca. E a pessoa saiu falando, eu não vou marcar coisa nenhuma, né? Tipo, ela já tem o dela. Olha só que egoísmo. Estamos todos, gente, no mesmo barco. Todos. Com a diferença de que eu estou atuando há quase 20 anos, então eu tenho uma experiência que alguns que não estão nessa caminhada por tanto tempo ou nem iniciaram não têm. Mas que vocês podem ter, mas que essas pessoas podem ter uma experiência, obviamente, que eu não tenho. Então, alianças, né? Sem egoísmo, com amizade, com urbanidade, que são inclusive princípios éticos, né? Enfim, e aí vem trazendo que a OAB vai criar um comitê regulador de marketing jurídico, tanto para consulta, que vai servir tanto para ser consultivo, como também ajudar aí o Tribunal de Ética em sanções, em fiscalizações, tá? Então a gente está cada vez mais exposto e nós precisamos ter atenção a essas regras. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Se você não estava até agora anotando, agora você tem que anotar, tá? Defina um público-alvo. Quem que você quer atingir? Eu vou falar sobre sucessões. Eu quero clientes de inventário, porque clientes de inventário eu ouvi dizer que dá muito dinheiro, né? Vai dar muito trabalho também. Olha lá, cuidado com as promessas irreais. E eu quero fomentar esta área na minha advocacia. Mas professora, eu tenho que fomentar só uma? Não, você pode fomentar mais de uma. Mas pode
desde que elas sejam correlatas. Não adianta você querer falar de inventário e falar de direito do trabalho, não dá. Só se você montar então um outro Instagram, outra rede social para falar disso. Porque senão o seu público fica perdido, ele chega na sua rede porque você está falando de inventário. Aí amanhã você começa a falar de direito do trabalho e fala, não me interessa isso, não quero saber. Entendeu? Então você quer falar de sucessões, você vai falar de sucessões. Você quer falar de contratos, você vai falar de contratos. Você quer falar de penal, você vai falar de penal e assim por diante, tá? Então defina a sua área de atuação, o seu nicho, tá? E aí defina, portanto, o seu público-alvo. Quem é? Você vai falar para outros operadores de direito porque você quer ensinar o seu dia a dia? Você quer clientes de verdade? Então, você vai falar mais a linguagem de um ou de outro, tá? Determina aí o seu objetivo, a sua finalidade. Elabora o seu conteúdo. Então, ó, vou postar todos os dias, ou vou... Isso se chama calendário editorial. Você monta a sua linha editorial a partir do seu nicho, da área que você vai desenvolver, e aí você monta um calendário editorial. Olha, eu vou postar de segunda, quarta e sexta. É o que eu consigo agora. Ou não dá. Não dá. É uma vez só na semana. Ok. Você vai chegar com mais dificuldade nas pessoas. Mas tudo bem. Pelo menos você tem uma constância. A constância é extremamente importante. Então, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, quarta e sábado, não sei. Você que vai definir. Se você puder todos os dias um post, melhor ainda. Então, vamos supor que seja todos os dias. Na segunda-feira, eu também tenho muitas dicas no meu Instagram de como você montar o seu calendário editorial. Dá uma fuçada lá. E no meu curso, eu também falo muito disso, tá? Na segunda-feira, por exemplo, você vai postar alguma coisa que te traga autoridade. Na terça, você vai trazer alguma inspiração para as pessoas gostarem do seu conteúdo, simpatizarem com você. Na quarta, você vai gerar alguma enquete, alguma coisa, enfim, tá? São ideias que você vai ter que ver, inclusive comparando perfis de outros que estejam na mesma posição que você. Esquece o juridiquês e aposta assim em posts, em vídeos, em cards, em carrossel, em reels, né? Até TikTok, tá? Então escolha aí os seus canais de comunicação e desenvolva. Pense aí onde o seu público tá. E quantos meios também de comunicação você consegue administrar. Porque não adianta eu falar para você, olha, esteja no TikTok, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, monte um blog. Você vai falar, e eu advogo quando? Né? É isso que você vai me falar, eu advogo quando? Então eu sei disso, porque, por exemplo, eu tô há meses tentando montar um blog e eu não consigo. A minha rotina de postagens Instagram, Facebook, tá perfeito todos os dias, sem falhar um dia já há muitos meses, muito tempo. Agora, eu dei uma parada um pouco no YouTube, porque aí eu tava fomentando, não dá pra ter tudo. O LinkedIn eu não posto com tanta constância, mas toda semana pelo menos uns 2 posts eu faço, né? O blog eu queria muito. O TikTok também de vez em quando posto uma coisinha, né? Então não dá pra gente fazer tudo, a não ser que você tenha uma equipe grande que te ajude. Aí é legal, né? Aí você vai ver da sua possibilidade. Então você tem que estabelecer aí quem é o seu público, onde o seu público tá, né? Quantas redes quantos meios de comunicação você consegue dar conta e até mesmo um orçamento se você vai investir em alguma coisa, tá? Seja em anúncio, seja em alguém para te ajudar, ok? E por que você tem que investir nisso? Professora, para que tudo isso? Porque você precisa passar confiança para fidelizar clientes ou conquistar novos clientes, gerar uma autoridade no assunto, por isso que é importante você ter um nicho. Então, se eu vou falar de família e sucessões, como no meu, eu falo muito de família e sucessões, mas não só. Às vezes eu mudo em épocas, eu mudo um pouco o nicho para falar mais de imobiliário. Eu mudo um pouco o nicho para falar mais de contratos, né? Mas a pessoa tem que me enxergar como autoridade naquele assunto. Não adianta eu falar, expor, joga um post qualquer. Não é assim, tá? E aumentar a sua visibilidade. É isso que vai fazer você chegar onde você quer, tá? Não deixe, então,
tá? De apostar. Eu já passei aqui do meu tempo. Não deixa de apostar nessas ferramentas. Não deixa de desenvolver o marketing jurídico na sua advocacia. E nós aqui do outro lado estamos aqui à disposição para te apoiar. Eu espero ter te ajudado. Dê o seu feedback, por favor, entra lá nas minhas redes sociais, me fala se gostou dessa aula, deste curso, ou mesmo para ESO, me marque, né? Porque é interessante nós sabermos se isso está fazendo diferença para você, está fazendo sentido para você, para nós continuarmos, ok? Um grande abraço e boa sorte. Até mais!